Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Paraense, eu sou diretor de pesquisa e extensão da LAPAC e hoje eu vou ministrar aula sobre instrumentação cirúrgica. Inicialmente eu queria comentar que não é a pretensão dessa aula falar sobre todos os instrumentais existentes, porque isso seria humanamente impossível. E o que eu pretendo é que vocês entendam uma base para poder arrumar uma mesa cirúrgica e para poder saber o nome daqueles principais instrumentais utilizados na maioria das cirurgias. Inicialmente, eu gostaria de comentar sobre o histórico da instrumentação, lembrando que a cirurgia é uma prática muito antiga. Grupos humanos há mais de 10 mil anos realizavam intervenções, como, por exemplo, amputações devido a feridas graves ou tumores. Mas, para isso, eles precisavam usar o que tinha na natureza, como, por exemplo, pedras afiadas, conchas, e também, devido à sua religiosidade, eles realizavam determinados procedimentos ritualísticos, como, por exemplo, a abertura de crânio, atualmente conhecida como trepanação, e isso acabou gerando conhecimento para eles poderem criar esses instrumentais. Bom, com o tempo passando, outros grupos sociais foram desenvolvendo os seus instrumentais. Os hindus, antes mesmo de Cristo, foram responsáveis por organizar a cirurgia em determinados livros. E eles também criaram alguns instrumentos. Hipócrates, embora não fosse a cirurgia a sua principal área de atuação, ele foi responsável por utilizar diferentes materiais, como o latão e o cobre, para auxiliar nas práticas, nas intervenções cirúrgicas que os gregos realizavam. Inclusive, os gregos precisavam fazer inúmeras cirurgias ortopédicas devido às guerras que eles passavam. E aqui nas Américas, a gente tem os astecas, que acabaram desenvolvendo seu próprio arsenal cirúrgico devido aos seus rituais religiosos. Às vezes, eles realizavam dissecção de tecidos moles, de ossos dos seus inimigos, por sua crença de que ao ingerir os seus inimigos, eles acabavam tendo a sua força. Atualmente, a gente tem uma infinidade de materiais, inclusive nós temos hoje cirurgias que são realizadas por vídeo. Nós temos aqui o exemplo do Maryland Sector, que é um material laparoscópio. Existem vários tipos de pinças, vários tipos de tesoura e agora vamos falar sobre os tempos cirúrgicos. Para poder entender como cada um desses instrumentais está organizado na cirurgia, nós precisamos entender esses tempos. Vamos falar desses 6 porque é assim que nós vamos organizar a mesa. O primeiro deles é a diérese. A diérese é utilizada para nós fazermos um acesso até determinada estrutura do corpo. Para tanto, eu vou utilizar bisturis e tesouras. No segundo tempo, nós temos a apreensão. Apreensão é manejar essas estruturas alvo da nossa cirurgia. Para tanto, nós vamos usar as pinças de preensão. No terceiro tempo, nós temos a hemostasia. O objetivo da hemostasia, obviamente, é conter os sangramentos que podem ocorrer durante a cirurgia. Para tanto, nós temos as pinças hemostáticas e os clampes vasculares, embora eles sejam menos utilizados. No quarto tempo, nós temos a exposição, porque nós precisamos mostrar aquele campo, evidenciar esse campo cirúrgico, para que o cirurgião possa trabalhar sem problemas. Para tanto, nós temos os afastadores. No quinto tempo, nós temos o tempo especial, porque ele é variável conforme a cirurgia. Nem todos os instrumentos que um neurocirurgião usa, uma cirurgião ginecológica vai utilizar. Então, esse tempo é fundamental e às vezes as pessoas só vão conhecendo mais especificamente sobre esses instrumentos quando eles entram em uma subespecialidade. Por fim, se fecha os tecidos seccionados com os porta-agulhas no momento de síntese. Então, diérese, preensão, hemostasia, exposição, especial e síntese. E vamos falar agora de cada um desses tempos. Começando pela diérese, vamos falar dos bisturis e das tesouras. Os bisturis atuais, eles são formados por um cabo reutilizável e uma lâmina descartável. Antigamente, eles tinham um bisturi que era o cabo e a lâmina e ficavam apenas esterilizando, mas hoje já não é o mais comum. Para tanto, nós temos diferentes números de cabos, como por exemplo o cabo 3, 4, 7 e o 9. Algumas referências colocam 9, por isso que eu coloquei esse asterisco aqui.
Quando eles têm um tamanho normal, eles só vêm com um número, por exemplo, número 3. Quando eles têm um tamanho maior, eles têm o L, por exemplo, 3L, que é o 3 longo. Quando eu preciso atingir uma determinada estrutura mais profunda, eu uso o bisturi longo. Ou quando ele é angulado, a gente usa esse Azinho. Nesse caso, eu trouxe o exemplo do 3LA, que além dele ser longo, ele é angulado. Bom, aqui nós temos a primeira foto, que é a foto do cabo de bisturi número 3. Notem que aqui nesse colo do bisturi, nesse lado do cabo do bisturi, nós temos um trilhozinho. É aí que vai ocorrer a inserção da lâmina, tudo bem? Do outro lado não tem essa proeminência. Infelizmente eu não consegui nenhuma foto que mostrasse o outro lado, mas logo logo vamos ver um vídeo sobre como se insere a lâmina no cabo do bisturi. Bom, esse é o cabo do bisturi número 3L, que é o 3 longo. Notem que há uma diferença de tamanho visível. E eu trouxe também a foto do cabo de bisturi número 7. Ele tem uma pegada um pouquinho diferente a forma como ele é, mas todos eles têm essa parte aqui de inserção da lâmina. E para cada tipo de cabo, nós temos tipos de lâminas diferentes. Como, por exemplo, aqui eu trouxe lâminas de 10 a 15, sendo que a lâmina de número 10 é diferente da lâmina de número 11. A gente pode notar principalmente pela forma aqui da parte cortante. E cada cabo de bisturi aceita determinados números de lâmina, como por exemplo, o 3 e o 7 eles aceitam cabos de 10 a 15, e o número 4 de 20 a 25. Deixando claro que isso pode variar conforme as referências. Tem referências que aumentam ou acabam diminuindo um pouco esse alcance de lâminas aceitadas pelos cabos. Bom, quanto à inserção da lâmina no cabo do bisturi, você tem que tomar bastante cuidado, porque ele pode acabar criando um sistema de alavanca. E essa lâmina ela pode acabar acertando alguém, pode machucar o olho, pode perfurar. Então, use sempre os EPIs quando você for fazer essa inserção e tenha cuidado de não realizar na direção de ninguém. De novo aqui, notem o trilhozinho no cabo e a pessoa inseriu a lâmina com a face cortante virada ao oposto dela, usando uma pinça hemostática. Daqui a pouquinho a gente vai falar das pinças, tá bom? Trouxe um vídeo, notem, a imagem ficou um pouquinho inferior, mas aqui é a parte que tem o trilhozinho. A pessoa está voltada para cá, a parte cortante está voltada para o outro lado, e ela está utilizando uma pinça que está segurando essa lâmina. Nunca insira a lâmina com a mão. Você corre um risco muito grande de se cortar, ainda que dê sorte em algumas vezes, de não se cortar. Pronto. A inserção foi feita. E agora vamos falar sobre a empunhadura do bisturi. O bisturi cirúrgico pode ser empunhado de 3 maneiras principais. Na verdade, as 2 primeiras são as mais utilizadas, a de forma de lápis, a empunhadura em tipo de lápis e a empunhadura em extrema precisão. Na primeira forma, nós notamos que o cirurgião está usando basicamente os seus 3 primeiros dedos, o primeiro, o segundo e terceiro quirodáctilo. O primeiro fica aqui para o lado da esquerda, o segundo para o lado da direita, o terceiro para o lado da direita e o segundo acima do bisturi. Quando se quer ter mais precisão, o cirurgião aproxima a sua mão da lâmina. Claro que ele não vai tocar nela, mas isso auxilia muito na hora de manusear o bisturi. Existe também a terceira forma, que é menos utilizada, que é a arco de violino. O cirurgião coloca seu primeiro quirodáctilo para cá e para o outro lado ficam todos os seus outros dedos, como se estivesse manuseando um arco de violino. Bom, quanto às tesouras. As tesouras têm função de cortar, de secar, desbridar, de fusionar tecidos orgânicos. E também tem a função de cortar materiais, como fios, gaze, borracha e outros. Então, que fique claro, tesouras têm funções para tecidos orgânicos e para materiais. Então, por isso, é necessário usar um modelo de tesoura compatível com aquilo que eu irei cortar, ou desbridar, ou dissecar. Já que, se eu utilizar uma tesoura de material em um tecido orgânico, eu corro o risco de machucar o paciente. E se eu usar uma tesoura de tecido orgânico em um material, eu corro o risco de destruir essa tesoura ou de fazer que ela perca eficiência, e isso vai gerar danos financeiros para a instituição que você está trabalhando.
Bom, quantas partes de uma tesoura? Nós temos os aros digitais, as suas hastes, o fulcro ou caixilho, nós temos as lâminas e as suas pontas. Quanto às suas pontas, elas podem ser rombas, ou seja, são arredondadas, semiagudas, ou seja, uma parte é pontudinha e outra parte é arredondada, uma parte pontuda e outra arredondada, e aguda, ela é pontuda. E quanto às suas extremidades, elas podem ser retas ou curvas, aqui nessa foto de perfil, curva e reta. Quanto à empunhadura, um pouquinho, obviamente, é diferente do bisturi, nós vamos utilizar principalmente o primeiro quirodátilo, no primeiro aro digital, e o quarto quirodátilo. É muito importante comentar que o primeiro quirodátilo, ou o dedão, o polegar, você vai colocar apenas a sua falange distal, tudo bem? E o quarto quirodátilo, você vai colocar a falange distal e um pouquinho da falange média. É muito importante você sempre se atentar, principalmente para quem ainda não tem muita experiência, nessa empunhadura. Porque se você inserir mais o seu dedo, você vai sentir dor e você vai perder a eficiência do seu corte. Além disso, outras duas questões são importantes. Você utilizar o dedo indicador, que é o segundo quirodátilo, na parte do caixilho do fulcro, porque isso vai aumentar a sua precisão, e você usa o seu dedo médio na parte aqui próximo ao aro digital em que vai estar o quarto quirodátilo, tá bom? Tudo isso é importante para uma empunhadura correta, porque isso tudo vai me dar uma precisão mais adequada. O livro Rui Marques, ele divide o tipo de tesouras em 4 grupos. O primeiro é de dissecção tecidual, o segundo são as tesouras específicas, terceiro, tesouras fortes e o quarto, retirada de pontos. Eu trouxe alguns exemplos, nem todos vocês precisam aprender, mas esse aqui do primeiro grupo, que é a tesoura de Metzenbaum, vocês precisam saber porque ela é uma tesoura muito utilizada nas práticas cirúrgicas. Primeira coisa que eu queria comentar é, notem que o aspecto da tesoura de Metzenbaum é um aspecto delicado, é um aspecto mais fino. Ela é utilizada, então, em tecidos mais delicados. Podemos encontrar tesouras de Metzenbaum retas ou curvas, tudo bem? A segunda tesoura que vocês também precisam saber é a tesoura de Maio. Mas para o grupo de dissecção tecidual, eu trouxe a tesoura de Maio curva, porque a reta ela não está nesse grupo, tudo bem? Notem que aqui na parte das lâminas, ela é um pouco mais pesada, ela tem um aspecto mais pesado, como os livros colocam, o que difere a tesoura de Maio da tesoura de Metzenbaum. Por isso que a tesoura de Maio curva, quando ela é utilizada para tecidos fibrosos. Quanto a tesouras específicas, eu trouxe 2 exemplos. Não é tão necessário vocês decorarem isso, mas se vocês já quiserem aprender, tudo bem. Para quem gosta de cirurgia vascular, eu trouxe a tesoura de Dietrich. Ela tem essa angulação que auxilia na abertura do lúmen de vasos, como as veias e as artérias, tudo bem? E também trouxe a tesoura de Castroviejo, que é utilizada na córnea. Obviamente, você quer fazer algum tipo de incisão ou de dissecção, a tesoura de Castroviejo é bastante utilizada. Quanto às tesouras fortes, a gente tem a tesoura de Lister. Pela própria forma que ela é, nós notamos que materiais cortados com elas têm que ser materiais mais duros, como, por exemplo, curativos e bandagens. Então, a tesoura de Lister é uma tesoura forte. Para a retirada de pontos, nós temos a tesoura de Spencer, porque ela tem essa reentrância bem aqui. Não sei se é visível para vocês, mas qualquer coisa me avisem pelos comentários ou depois perguntem que eu tento mandar uma foto ampliada. A tesoura de Spencer ela é usada na hora de cortar suturas no intra ou no pós-operatório, tudo bem? E a tesoura de Maio reta, que eu falei, ela não tá tem a tesoura de Maio, mas a curva que está no primeiro grupo e a reta que está no quarto grupo de retirada de pontos. Bom, quanto ao tempo de preensão, nós vamos ter como representantes desse período as pinças elásticas. As pinças elas são compostas por 2 segmentos metálicos, que são suas hastes, e elas vão ser classificadas de acordo com as suas faces preensoras.
O que são as faces prensoras? São as faces que vão entrar em contato com a estrutura anatômica. Se essas faces prensoras forem serrilhadas ou estriadas, nós chamamos de pinça elástica anatômica, ou seja, ela é menos traumática. Se elas tiverem dentes, né, a face prensora tiver dente, ela será uma pinça dente de rato, mais traumática. Bom, o primeiro exemplo que nós temos é a pinça de Addison. Ela é uma pinça anatômica porque ela é menos traumática e ela possui esses serrilhados horizontais que auxiliam na hora de manipular a estrutura, tudo bem? Pode ver que o colo dela também é mais afinalado. Então, é usado para tecidos delicados. O segundo exemplo que nós temos é a pinça de DeBakey, que também é utilizado para tecidos delicados. A cirurgia vascular precisa muito desse tipo de instrumento. E também a cirurgia de mucosa intestinal, nas vias biliares também. Notem que há como se fosse tipo uma reentrância, um sulco que existe nesse instrumental. E a pinça padrão, que é aquele modelo que todos nós conhecemos, é maior do que o modelo de Addison, também tem esse serrilhado horizontal. O modelo de Addison-Brown ele é mais traumático do que o de Addison, porém não é tão traumático quanto a Addison dente de rato. O modelo de Addison-Brown tem esse sulco aqui e microdentes em suas pontas. Talvez não seja tão visível, tudo bem? Mas há microdentes, né, nessa ponta. A cirurgia de mão e a cirurgia plástica utiliza bastante a pinça de Addison-Brown. Por fim, se você for querer manipular um tecido mais grosseiro, você utiliza a pinça Addison dente de rato. O manuseio da pinça ele não se dá com a mão dominante, tudo bem? Para a maioria das pessoas, elas usariam a pinça elástica com a mão esquerda. Você vai apoiar a pinça na comissura interdigital entre o primeiro e o segundo quirodátilo, ou o dedão e o dedo indicador. Você vai colocar aqui essa pinça, porque se ficar saindo, por exemplo, para cima, você vai perder bastante o manuseio dela e vai sentir dor na sua mão. Então, coloque sempre apoiada a pinça entre o primeiro e o segundo quirodátilo. Quanto ao tempo de hemostasia, nós temos as pinças hemostáticas e os clampes vasculares. As pinças hemostáticas lembram tesouras, mas têm diferenças. Bom, a primeira parte delas é muito parecida, são os aros digitais. A segunda são as cremalheiras. Depois das cremalheiras nós temos as hastes, o fulcro, as garras e suas pontas. As pinças hemostáticas podem ser retas ou curvas, mas só se considera a pinça como verdadeiramente hemostática se elas forem curvas. As pinças que são retas, pinças hemostáticas retas, elas são chamadas de pinças de reparo. Alguns cirurgiões só falam assim, me vê a reparo aí. A reparo, ela é uma pinça hemostática reta, tudo bem? Quanto às pinças hemostáticas, temos os exemplos Kelly, Crile, Rossed, Mixter e Roche-Sepin. Lembrando que a Rossed tem o apelido de mosquito e a Mixter Jotinha, vocês já vão entender por quê. Primeiro, a pinça hemostática de Kelly, ela possui as ranhuras e suas ranhuras são horizontais e estão presentes em até 50% da garra. Isso é importante porque vai ajudar a diferenciar das outras pinças. Notem que aqui não tem ranhura, tudo bem? E lembre-se, pinça hemostática sempre tem a cremalheira, que é um dispositivo que ajuda a deixar a pinça fechada. A segunda pinça que nós vamos falar é a pinça de Crile. A pinça de Crile ela possui possui serrilhado em toda a sua garra. É o que difere ela da Kelly. São as duas pinças mais utilizadas. Se vocês tiverem que lembrar de dois instrumentais desse tempo, é a Kelly e a Crile. Sendo a Crile veio depois da Kelly, ela tem serrilhado em toda a sua garra. E a Kelly é apenas metade. Bom, a terceira pinça é muito importante comentar sobre ela porque ela tem esse apelido de mosquito. Ela é menor do que a pinça Kelly, do que a pinça Crile e também possui um serrilhado horizontal. Talvez não fique tão claro para vocês que o tamanho dela é reduzido por causa da foto. A foto ela foi feita muito em cima do instrumental.
Mas qualquer coisa no dia da aula prática, quando nós viermos até a aula prática, vocês vão poder ver e vão poder tocar nos instrumentais. Bom, o outro exemplo que nós temos é a pinça mixter ou jotinha. Ela tem uma angulação a 45 graus que lembra a letra J. Não confundam, pinça mixter é a jotinha e Hosted é mosquito, tudo bem? Ela também tem serrilhado. Lembrando que o serrilhado é muito importante. É muito importante nas pinças hemostáticas. Por fim, eu trouxe a pinça de Rochester-Pen porque às vezes a diferença de uma pinça para outra é muito sutil. Notem que as garras da pinça Rochester-Pen, elas são mais amplas, tudo bem? Elas são um pouquinho mais grosseiras do que Kelly ou Crile. É essa que dá a diferença dessa pinça para as outras. Quanto aos clamps vasculares, quando nós queremos fazer a hemostasia temporária, nós utilizamos eles. Eles também têm serrilhados e estrias que evitam o trauma no vaso. No caso dos clamps vasculares, eu tenho um maior exemplo que é o do clamp Bulldog. Ele tem esse nome porque ele tem um mecanismo de pressão automática por mola, que lembra a mordida do cachorro Bulldog. Aqui é o exemplo. O clamp Bulldog é um nome geral. Esse aqui é o clamp Dietrich Bulldog. Aqui existe o sistema de preensão por mola. Notem que é diferente de uma pinça hemostática normal, porque nós não temos a famosa cremalheira. E muito utilizado para quando você quer ocluir o fluxo sanguíneo do vaso por um determinado tempo para poder fazer a cirurgia no local que ele irriga. O tempo de exposição, nós vamos dividir os afastadores em dois. Afastadores manuais ou dinâmicos e afastadores autoestáticos. Qual é a diferença? Os afastadores manuais, o cirurgião ou sua equipe auxiliar vai ter que despender força para que ele realize o afastamento. Já os autoestáticos não têm essa necessidade. Por isso que aqui os manuais são dinâmicos, porque existe essa dinamicidade da utilização da força. E os afastadores manuais e os autoestáticos ainda são subdivididos em de parede e de cavidade. De parede para estruturas mais superficiais, de cavidade para estruturas mais profundas. O primeiro que nós vamos falar é o afastador manual de parede Farabeuf. Ele tem uma forma de letra C, tudo bem? Utilizado em tecidos mais superficiais. O segundo afastador manual de parede é o de Gilles. Notem que ele tem esse ganchozinho bem pequenininho. Então, você não vai utilizar ele profundamente, vai usar ele mais superficialmente. Utilizado principalmente pelos cirurgiões plásticos. Temos o afastador de Sam Miller, que faz a tração das bordas da pele. Notem que ele tem tipo uma forma de rastelo aqui. Só que tem uma forma de rastelo em uma parte e na outra uma lâmina 90 graus. Porque vocês não vão confundir com o próximo. E o afastador de Folkman, que tem também uma forma de rastelo, mas a parte dela aqui é relativamente ovalada. Também faz a retração das bordas da ferida. Esses são os afastadores manuais de parede. Notem que nenhum deles existia um mecanismo para que eles mesmo fizessem a força no lugar do cirurgião. Os afastadores manuais de cavidade já têm um aspecto mais profundo, como por exemplo o de Diver. O afastador de Diver ele parece um morrozinho. Ó. Notem como se fosse um morro e uma parte mais plana. Ele é utilizado para retrações profundas de órgãos e vísceras, como por exemplo o pulmão. Temos também o afastador manual de Doyen. É muito importante lembrar desse. Geralmente o afastador de Doyen, essa parte aqui é uma lâmina reta que faz 90 graus com o cabo. Mas eu trouxe essa foto porque esse afastador de Doyen em específico se chama válvula suprapúbica de Doyen. Logo, logo vocês vão saber que a válvula suprapúbica de Doyen, que é um afastador manual de cavidade, vai ser importante. Por fim, nós temos o mais fácil de todos, que são as lâminas maleáveis. Elas são ajustáveis conforme a necessidade. Nota-se que uma lâmina dessa ela pode ir mais profundamente em uma cavidade e assim auxiliar o cirurgião conforme a necessidade. Quando vocês estiverem na aula prática, vocês vão notar que é bem fácil de mover essas lâminas.
Bom, quanto aos afastadores ortostáticos, vou mostrar aqui, ó, você já nota que existe um sistema para poder fazer o fechamento, para poder segurar a força que o cirurgião, nesse caso, não vai precisar fazer. O primeiro deles, de parede, no caso, é o único que eu trouxe para vocês de parede, é o de Gelp. Notem que, pelo fato de a gente ter essa ponta aqui mais fina, ele não tem como ir tão profundamente, então ele já afasta superficialmente. É um afastador de Gelp. Parece uma tesoura. Quanto aos afastadores ortostáticos de cavidade, nós temos o primeiro deles, que é o de Finocheto. Ele parece um F. Ele tem uma parte que fica estática, que é essa, e uma parte que com esse puxador aqui pode fazer com que ele varie, tanto para chegar mais próximo quanto para chegar mais distante, e assim vai fazendo a exposição do campo cirúrgico. Usado principalmente na cirurgia torácica e às vezes para afastar costelas, tudo bem? Muito parecido com o de Finocheto, então não usem aquele mnemônico de F para ele. O Finocheto ele tem um aspecto um pouco mais grosseiro e o de Gosset ele é bem fininho. Temos o afastador ortostático de cavidade de Gosset, usado principalmente nas cirurgias abdominais, mas a ideia é muito semelhante à de Finocheto. Temos uma parte estática e uma outra que se move para realizar o afastamento. Bom, agora não sei se vocês lembram, aquela hora que eu falei da válvula suprapúbica de Doyen, que nós iríamos precisar dela, chegou. Temos o afastador ortostático de cavidade de Balfour, que é composto por um afastador de Gosset e um afastador de Doyen. Tudo bem? Prestem bastante atenção que o Balfour ele é uma composição de dois outros afastadores. Também é utilizado em cirurgias abdominais e feridas abdominais maiores. Bom, quanto ao tempo especial, nós temos que ele reflete os avanços na área cirúrgica. Temos uma infinidade de instrumentos existentes. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Nem todos são tão importantes de vocês decorarem agora, mas é bom saber de alguns. Eu dividi em dois também, em pinças de pressão tecidual e em outros. Primeiro que nós vamos ter de pinças de pressão tecidual, que é diferente daquelas que a gente já falou, porque esses aqui são mais específicos, é a pinça de Alice. A pinça de Alice possui essas reentrâncias justamente para serem utilizadas em tecidos mais lisos, como por exemplo as tonsilas. Cirurgias que vão manipular as tonsilas, o cirurgião precisa de um instrumental que faça essa força para evitar que ele escorregue. Então, esses múltiplos dentes na sua ponta é fundamental e é a característica da pinça de Alice. A segunda pinça é a pinça de Babcock, que possui essas pontas curvas e essas fenestras. Então, se é arredondado e possui esses espaços no meio, temos a pinça de Babcock. E ela é usada em cirurgias uterinas, ovarianas e do apêndice. A pinça de Collin é uma pinça que tem o formato de coração. Tudo bem que nessa foto não está tão claro, mas na aula prática vocês vão poder ver. E ela é utilizada muito no pinçamento de vísceras ocas. Essas duas, na verdade, essas duas últimas pinças que eu vou mostrar, elas são utilizadas nessas cirurgias gastrointestinais. Por fim, a pinça de Duval, ela possui uma forma de letra D, de Duval. Também é utilizado na apreensão de vísceras ocas e possui esses serrilhados para evitar que o órgão manipulado escorregue. Outros exemplos que são importantes, temos a cureta de Sims. A cureta de Sims é utilizada naquele procedimento de curetagem uterina. Ele possui uma parte que ela faz a raspagem do útero e uma parte lisa, tudo bem? Essa parte lisa é para evitar machucar a área que não está sendo raspada. Para quem gosta de cirurgia plástica, eu trouxe o gancho de mamoplastia. Ele é utilizado tanto na mamoplastia quanto na mastectomia. E ele faz a retração do tecido mamário. O retrator de pulmão Watson, que parece uma espátula, o nome dele já é autoexplicativo. E um que é muito importante vocês saberem, que é a pinça de Bacchaus. A pinça de Bacchaus ela é utilizada como uma pinça de campo cirúrgico.
Não sei se você já tiver essa aula, não sei se foi a aula prática daquele dia, da única aula que nós tivemos prática desse ano, mas se vocês ainda não tiverem, vocês ainda vão ter contato com a pinça de Bacalhau. Quanto à síntese, é a parte mais fácil de todas, nós temos os porta-agulhas. Os porta-agulhas que eu trouxe são o de Mayoegá e o de Mathieu, que são os mais conhecidos. Esse é o porta-agulhas de Mayoegá. Ele é muito parecido com uma pinça hemostática e possui essas ranhuras aqui para poder segurar a agulha com mais força e evitar que ela escorregue. E o de Mathieu, que não é tão utilizado e para quem é iniciante é um pouquinho mais difícil de manipular. Possui uma empunhadura totalmente diferente da de Mayoegá, e a de Mayoegá, a empunhadura dela é igual a de uma pinça hemostática. Bom, por fim, vamos saber como é que se organiza uma mesa cirúrgica. Primeiro, nós vamos dividir assim. Vamos dividir a mesa cirúrgica organizada em cirurgias supraumbilicais e infraumbilicais. Nas cirurgias supraumbilicais, nós temos o cirurgião, esse rapaz aqui é o cirurgião, ao lado direito do paciente. Aqui é a tenda do anestesista, ó, tá vendo a cabeça do paciente aqui? Então, o cirurgião está à direita do paciente. Do outro lado, lado esquerdo do paciente, temos o auxiliar e o instrumentador. Então, supraumbilical, acima do umbigo, nós temos o cirurgião do lado direito e o instrumentador do lado esquerdo. Neste caso, a mesa cirúrgica se organiza assim: em sentido horário, diérese, preensão, hemostasia, exposição especial e síntese. Notem o sentido horário. Então, ó, disposição dos instrumentais cirúrgicos na mesa principal quando o cirurgião está à direita do paciente. Tudo bem? Cirurgião à direita do paciente quer dizer cirurgia supraumbilical. Cirurgia supraumbilical quer dizer organização em sentido horário. Quando o cirurgião for realizar uma cirurgia infraumbilical, nós teremos uma organização no sentido anti-horário. Cirurgias infraumbilicais exigem que o cirurgião esteja ao lado esquerdo e o instrumentador ao lado direito, e vão se organizar assim: diérese, preensão, hemostasia, exposição especial e síntese, no sentido anti-horário. Tudo bem? Essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar nos comentários, podem falar comigo pelo WhatsApp, meu número está lá. E mesmo que tenha passado essa semana já da aula, porque ela vai ficar aqui por uma semana, vocês podem entrar em contato, tudo bem? Eu espero que a gente ainda venha a ter essa aula prática esse ano, e aí vocês vão poder tocar nos instrumentais, vão poder tirar mais dúvidas, vão poder ver como é que é a empunhadura. Algumas pessoas já tiveram essa aula, espero que tenha ajudado a relembrar, e obrigado, espero que todo mundo esteja bem. Abraços.